Fala galera, hoje a nossa aula aí vai abordar esse contexto geopolítico que está nos noticiários recentes, na mídia global, que é o aumento das tensões entre a OTAN e o principal país da OTAN, que é os Estados Unidos, e a Rússia com a Ucrânia. A Rússia que vem deslocando tropas desde o final do ano de 2021 para a fronteira da Ucrânia e acendeu um alerta, então, na OTAN, ou seja, nessa organização, nessa aliança militar do Atlântico Norte. Então a gente vai entender e para contextualizar esse conflito, a gente precisa compreender também um contexto cultural, porque existe uma proximidade entre a Rússia e a Ucrânia, e não só entre a Rússia e a Ucrânia, mas a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia, ou Belarus, ou seja, na sua tradução aí seria o equivalente à Rússia Branca. Eles guardam uma similaridade cultural, uma proximidade cultural, desde línguas de origem eslava, uma proximidade na língua falada, escrita, o compartilhamento de um mesmo alfabeto, que é o alfabeto cirílico, uma influência religiosa da Igreja Católica Ortodoxa, né? Você lembrar que Kiev, lá no século IX até o século XIII, foi a capital, então, de uma confederação de estados eslavos, em que a Rússia fazia parte. Então, tem um contexto a ser compartilhado entre a Ucrânia e a Rússia, ou seja, alguns países de origem eslava, dentro desse leste aí da Europa, desde a época do grande até o grande Império Russo. A gente também precisa lembrar, e aí fazendo o grande salto aí para o período da Guerra Fria, ou seja, depois de 1950, que a Ucrânia fez parte também da União Soviética, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então temos aqui a Ucrânia, a Belarus, ou Bielorrússia, os países do Báltico, os países da Ásia Central, essa composição, então, da grande União Soviética, em que a Ucrânia fez parte. A Ucrânia deixa de fazer parte, então, da União Soviética, que é um país recente dentro desse contexto geopolítico, desde essa proximidade com o Império Russo, fazendo então parte também da grande União Soviética. E aqui um fato histórico interessante, que a Conferência de Yalta, a conferência que definia, a conferência dos três grandes, ou seja, Estados Unidos, Inglaterra e Rússia, e aqui representados à época por seus dirigentes, Churchill, Roosevelt e Stalin, se encontram em Yalta, que é uma cidade da Crimeia, em 1945, para redefinir o território da Europa com o fim da Segunda Guerra Mundial. Porque a Rússia, ou seja, na época a União Soviética, ganha espaço, terreno, ela avança, ganhando batalhas importantes na Segunda Guerra Mundial, como Stalingrado, a Batalha de Berlim, vai impondo à Alemanha nazista e a Hitler uma derrota, até que o Exército Vermelho ocupa, então, a capital Berlim, levando ao suicídio de Hitler, quando ele sabe que há proximidade do Exército Vermelho ou do Exército Soviético de ocupar a capital alemã e impor essa derrota com o sonho do grande Führer de expandir um grande império alemão. Então, a União Soviética foi importante nesse contexto da Segunda Guerra, porque ela vai impor essa derrota nesse fronte, principalmente esse fronte do leste da Europa, e vai apontar, então, para o fim da Segunda Guerra na Europa. A gente precisa pontuar isso, porque isso vai definir o território da Europa no final da Segunda Guerra Mundial. Porque a gente tem os países que fazem parte da então União Soviética e os países que foram palco dessas disputas do final da Segunda Guerra, que a União Soviética avança no leste da Europa, e esse é o contexto lá da Conferência de Yalta, em que
os países do leste da Europa fazem o que a gente chama de cortina de ferro. E essa cortina de ferro deixa a União Soviética e, portanto, o seu principal país, que é a Rússia, distante do mundo ocidental, distante da organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização, uma aliança militar que surge no pós-guerra, em 49, com o objetivo de proteger todos os países que faziam parte dessa aliança. O principal país que encabeça a OTAN é os Estados Unidos, mas também tem a França, tem a Inglaterra, tem a Alemanha, e o princípio básico é que, se algum país dessa aliança for atacado, todos os outros, ou seja, a aliança militar inteira, vai responder esse ataque para proteger o país aliado. A União Soviética também teve o seu pacto similar, que era o Pacto de Varsóvia. Esse Pacto de Varsóvia tinha não só a União Soviética, a União das Repúblicas Soviéticas como participante, mas também alguns desses países do leste da Europa. Um fato também importante aqui nesse mapa é lembrar que a península da Crimeia, que está aqui no Mar Negro, é onde está sediada uma importante base da Marinha Russa no Mar Negro, e a península da Crimeia foi devolvida à Ucrânia. Ela fazia parte do território russo, mas ela foi devolvida, então, à Ucrânia, foi entregue, então, à Ucrânia, com um simbolismo aí dessa aliança, para agradecer essa aliança entre a Ucrânia, a Rússia e o compromisso em construir a grande nação União Soviética, na comemoração simbólica dos 300, ou seja, da proximidade entre a Ucrânia e o Império Russo, desses 300 anos de aproximação de Ucrânia com o Império Russo. Isso aqui é importante porque vai ser um ponto chave em 2013 e em 2014, já no século XXI, que vamos compreender o estopim dessa crise no século XXI. E aqui a gente tem os mapas dos membros atuais da OTAN, lembrando que quando a União Soviética, esse mapa aqui tinha menos países, e à medida que a União Soviética deixava de existir, em que os países que faziam parte da União Soviética, como, por exemplo, os países do Báltico, Lituânia, Estônia e Letônia, deixam de fazer parte da União Soviética, eles vão imediatamente fazer o que a gente chama de virar a casaca, mudar de time, mudar de lado. Ele sai do Pacto de Varsóvia, corre dessa influência da União Soviética e, portanto, principalmente da Rússia, e vão aderir à OTAN. Isso deixa as fronteiras russas muito expostas e coloca, então, em xeque aí a Rússia nesse momento, porque é possível, então, com a adesão dos países do Báltico à OTAN, os países dessa aliança, principalmente os Estados Unidos, instalar bases militares no Báltico. E aí você tem a proximidade da fronteira da Rússia com a OTAN. Mas, nesse momento, a Rússia está muito mais preocupada com a situação social e econômica em que o país se encontrava. O Estado soviético, provedor de tudo, ou seja, o Estado controlava e fornecia, controlava a economia, fornecia alimento, gás, casa, ou seja, o Estado era presente na vida e no cotidiano político, econômico, social das pessoas, deixa de existir. O Estado ele é desmantelado, esfacelado. E a União Soviética, ou seja, a Rússia estava muito preocupada com essa situação, tenta criar a Comunidade dos Estados Independentes, um pacto também de aliança militar para os países que quisessem aderir a esse pacto, mas não tem a mesma força do que a antiga União Soviética. E a Rússia está muito preocupada e aí não responde, neste primeiro momento, à altura, a essa adesão de países que estavam à sua influência. E esse processo ele foi crescente, ou seja, os países que faziam parte do raio de influência da antiga União Soviética, no caso, os países que também estavam ali na cortina de ferro do leste da Europa, como a Polônia, Romênia, Bulgária, eles vão fazer parte da OTAN, eles se aproximam também da União Europeia. A essa aproximação e essa adesão dos países
à União Europeia. E isso, até o momento, não é de grande preocupação com a Rússia. Por quê? Porque a Rússia está mais preocupada com isso aqui, ó, a queda do PIB da Rússia com o fim da União Soviética. E o principal, o Brasil o país naquele momento tinha acabado de eleger seu primeiro presidente pós-União Soviética, que é Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, que manchou muito e mexeu com o patriotismo russo, porque ele foi eleito presidente e não cumpriu atender, naquele momento, a inserção, a importância política que seria a Rússia sair desse estado socialista e entrar num mundo globalizado, capitalista, né, à altura. E Boris Yeltsin não responde à altura do que os seus compatriotas desejavam. Ele aparecia frequentemente bêbado em entrevistas na televisão, dava em coletivas de imprensa internacionais, teve um estopim, assim, o maior caso que eu lembro também na época é que ele encontra-se com o seu antigo rival, no caso, nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, na época, Bill Clinton, há um encontro entre Bill Clinton e Boris Yeltsin, que Boris Yeltsin chega embriagado e começa a contar piada, e Bill Clinton fica ali desconcertado, dando aquela risadinha meio sem graça, e isso, de fato, vai impactar, né, com a história dessa grande nação, desde do Império Russo, enfim, e com toda a situação, colaborar com toda a situação econômica e social em que os russos se encontravam. Também naquele momento, Boris Yeltsin é sucedido por Putin, que está rondando aí o poder desde o final do governo de Boris Yeltsin. Ele é eleito lá em 99, assume essa foto aqui de Putin, muito novo, próximo a Boris Yeltsin, e ele começa a fazer um processo de reconstrução dessa Rússia, e aí todos os méritos do crescimento econômico da Rússia é designado a Putin, ou seja, Putin recebe todos digamos, os méritos por essa alavancada da economia da Rússia, já aqui no início do século XX. E claro que Putin, sendo um político que viveu no período soviético e sabe a contribuição da construção da imagem de um grande líder, de um país que deseja ser uma grande potência militar e econômica, que não quer, portanto, suas fronteiras expostas ao inimigo, nem quer uma divisão interna. Ele sabe construir essa imagem de um grande líder, de uma grande nação. Afinal, até o período de Stalin, o culto à imagem era muito forte na União Soviética. O Partido Comunista Soviético depois revisou isso, condenando a prática ao culto, mas isso, de fato, ainda continuava dentro de uma cultura, dentro de uma ideia, então, construída por Putin para construir essa popularidade associada ao crescimento econômico da Rússia naquele momento. Então, Putin é um cara que faz artes marciais, e aí ele mostra para a imprensa que sabe pilotar lancha, que faz marinheiro, que corre não sei quantos quilômetros, que caça, pesca, e é um cara que se olhar, mais sarado do que eu, e ele tem 69 anos, quase 70. E aí constrói essa imagem aí dos memes que correm a internet no mundo inteiro do Putin. Lembrando que o Putin se reveza no poder quando ele não pode ser eleito com Medvedev, e aí ele vira primeiro-ministro. Quando ele pode novamente tornar-se presidente, ele volta à presidência da Rússia, e quem se encontra até os dias atuais. Então, fazendo esse recorte, a gente vai aqui para o século XXI, 2013, quando a Ucrânia, que tem essa proximidade em um país tão recente, dentro desse contexto, século XXI, começa a sinalizar que vai aderir à União Europeia, começa a aproximar-se da União Europeia, e aí em 2013 a Rússia fez pressão contrária a essa aproximação da Ucrânia
para a adesão à União Europeia, essa aproximação da Ucrânia com a União Europeia, essa vontade de se tornar membro da União Europeia, não era de interesse da Rússia, afinal, a Ucrânia, e é importante para que esse país se mantenha muito influente ainda na Ásia Central, no leste da Europa, manter esses aliados próximos. E a Ucrânia, que tem toda essa história de proximidade, a ponto de Putin declarar que a Ucrânia e a Rússia é um único Estado, que a Ucrânia faz parte da Rússia, a Rússia nunca iria admitir que a Ucrânia, no caso Putin também, nunca iria admitir que a Ucrânia fizesse essa adesão à União Europeia e também uma adesão à OTAN, expondo a fronteira da Rússia a esse bloco econômico e a essa aliança militar. É estratégia da Rússia utilizar os países da antiga União Soviética e do leste da Europa como uma proteção, um distanciamento das suas fronteiras da aliança, ou seja, da organização do Tratado do Atlântico Norte. A Ucrânia aderindo, isso vai colocar em xeque essa estratégia da Rússia na região, porque possibilita a OTAN, então, instalar bases militares na Ucrânia, próximo à Rússia. E aí, que em 2014, a população aqui, principalmente do oeste da Ucrânia, que tem uma proximidade maior com a União Europeia, começa a protestar, ocupa a Praça da Independência no centro de Kiev, esse grande protesto conhecido como Euromaidan, ou Europraça, na sua tradução, leva à deposição do presidente que tinha proximidade, então, política com Putin, com a Rússia, e aí coloca a Ucrânia numa crise. Lembrando que o leste da Ucrânia, que está mais próximo, eu sempre confundo com esse controle aqui, qual é a câmera, eu não tenho essa habilidade, mas enfim, jornalística quase, que o leste da Ucrânia, que o leste da Ucrânia, né, tem uma proximidade com a Rússia maior, porque tem o maior número de falantes de russo, pessoas que têm avós russos, pais russos, ou mãe russa e pai ucraniano, é ucraniano e tem como segunda língua a língua russa, além do ucraniano. Então, tem um maior número de falantes, tem uma maior proximidade cultural com a Rússia, e essa região da Ucrânia, que está mais próxima da Rússia, recebe influência da Rússia também em forma de armamento. A Rússia percebe que há uma instabilidade na Ucrânia e fornece armamento para essa região, para os rebeldes nessa região do leste da Ucrânia, para iniciar uma luta, uma revolta armada, uma guerra civil que, segundo a imprensa internacional, tem mais de 14 mil mortos desde o início do conflito lá em 2014. Essa instabilidade na Rússia leva a Ucrânia, a Crimeia, essa península aqui na Ucrânia, que foi devolvida pela Rússia, a fazer um plebiscito, e esse plebiscito popular sinaliza, então, que a Crimeia, que a maioria da população da Crimeia queria voltar para a Rússia. Sabendo disso, a Rússia anexa de volta a Crimeia ao seu território e ocupa militarmente a Crimeia. É tanto que Putin constrói uma ponte no Estreito de Kerch, aqui que dá acesso entre o Mar Negro e o Mar de Azov, uma ponte estreitando as relações comerciais, políticas, militares e econômicas com a península da Crimeia, estrategicamente colocada aí para a Rússia, porque é a base de uma uma das principais bases da Marinha russa encontra-se na Crimeia. Então, é também não só uma estratégia, um objetivo russo, a geopolítica aí na Ucrânia, mas também a Rússia junto com os Estados Unidos, um dos maiores produtores de gás natural, combustível fóssil, menos poluente do que os derivados de petróleo. E, portanto, muito importante nessa transição para uma energia mais limpa, nessa transição
para uma energia renovável, e o uso do combustível fóssil ainda vai ser importante. E, portanto, o gás natural, dentre os combustíveis fósseis, é mais limpo. A Rússia, como um dos grandes fornecedores de gás natural para a Europa, tem os gasodutos passando por algumas regiões estratégicas, como o Báltico e como a Ucrânia. Você tem também aqui o leste da Ucrânia, com essa proximidade com a Rússia, área de extração de reserva e de gás natural. Também tem os gasodutos que seguem para o leste da Europa. Isso também está dentro de um contexto econômico e geopolítico. E a Alemanha, país que faz parte da OTAN e uma das maiores e mais industrializadas economias da União Europeia, é o que mais consome gás natural vindo da Rússia. A Rússia fornece boa parte do gás natural que a Europa consome, e boa parte desse gás natural que a Europa consome, 56%, vai para a Alemanha. A Rússia deve fornecer em torno, aí, mais ou menos, segundo estatísticas de 2018, 47% do gás natural que a Europa consome, e boa parte desse gás natural ele vai para a Alemanha. Então é importante, porque a Alemanha construiu, em conjunto com a Rússia, um gasoduto chamado Nord Stream 2, que sai daqui, dessa região mais ao norte do Báltico, e leva gás natural para a Alemanha. Essa condição coloca a Alemanha com um pé atrás, divergindo dos Estados Unidos dentro da OTAN, porque tem uma parceria, embora o gás ainda não esteja sendo fornecido no Nord Stream 2, a construção está pronta em parceria e coloca a Alemanha com dois pés atrás quando os Estados Unidos ameaçam com sanções econômicas a Rússia. Ela começa a divergir em alguns pontos e os Estados Unidos começam a pressionar, então, a Alemanha a tomar uma posição quando a Rússia começa a deslocar tropas para a fronteira da Ucrânia, tanto a fronteira com a Bielorrússia como a fronteira do leste da Ucrânia. Esse nível crescente, né, de tensão entre a OTAN e a Rússia não é de agora. No século XXI, vem aumentando gradativamente, desde que a Rússia interferiu diretamente na guerra da Síria. Resolveu apoiar, então, Bashar al-Assad, o presidente ditador da Síria, enfim, enquanto os Estados Unidos apoiaram apoiar a dissidência, a oposição ao governo de Bashar al-Assad. Então a Rússia entra estrategicamente dentro desse conflito, o Estado Islâmico ganha, a gente tem uma aula só sobre esse conflito da Síria, o Estado Islâmico entra, né, e ganha espaço, e a Rússia, então, é importante para derrotar o Estado Islâmico e também os rebeldes, a oposição a Bashar al-Assad, e consolidar a Síria e o presidente ainda no poder. E a Rússia tem também parte do seu território sem continuidade com as fronteiras russas, assim como os Estados Unidos têm um Alasca, que está lá para o lado do Canadá, próximo também à Rússia. Então a Rússia tem esse estado aqui que não faz parte, essa continuidade com o território. Esse estado aqui é a cidade chamada de Kaliningrado, é o principal porto da Rússia no Mar Báltico. E esse porto da Rússia no Mar Báltico, ele não congela e ele é estratégico. E, portanto, está próximo também dos países do Báltico que fazem parte da OTAN. A crescente tensão militar não é de hoje. Veja esse vídeo de 2015, 2016, não me recordo a data, faz um tempo, inclusive, especulam que a Rússia fez um ataque cibernético aos navios americanos no Báltico. Na verdade, um ataque cibernético seria um ataque militar, e não foi bem isso que aconteceu. Olha só, para a gente finalizando. Aviões militares russos realizaram uma série de voos rasantes sobre um destroyer dos Estados Unidos. O caso ocorreu em águas internacionais no Mar Báltico. Below the bridge wing. Below the bridge wing. Houve vários episódios dessa natureza nos últimos dias. Em um dos rasantes, um jato Su-24 russo chegou a voar a menos de 10 metros sobre o destroyer USS Donald Cook.
As manobras começaram na última segunda-feira, quando o navio de guerra se encontrava a 70 milhas náuticas de Kaliningrado. 2 caças russos Su-24 voaram pelo menos 20 vezes perto do USS Donald Cook. Esses incidentes acontecem em um momento de tensão entre Moscou e Washington sobre a participação da Rússia nos conflitos do leste da Ucrânia e na Síria. Então a gente vê que com esse vídeo, que é recente, quando eu digo recente, porque essa crescente tensão ela começa a acontecer depois, nos últimos 15, 10 anos entre a Rússia e a OTAN, porque a Rússia se recupera economicamente e volta ao cenário geopolítico mundial. A gente estava acostumado, então, nesse cenário geopolítico, que os Estados Unidos fosse a principal potência militar, sem nenhuma outra grande potência. E aí, nos últimos 15 anos, surge a China como uma potência econômica, se consolidando como potência econômica e também militar na Ásia, e a Rússia recuperando esse cenário. E aí você tem o aumento crescente, a internet está aí recheada de vídeos como esse, no Báltico, no Mar Negro, em 2021, um navio britânico da OTAN, ou seja, fazia um patrulhamento, segundo a Inglaterra, segundo o Reino Unido, em águas internacionais, e a Rússia, então, disse que esse navio britânico entrou em águas territoriais russas, levando a Rússia a fazer disparos de advertência. Então, isso não tinha acontecido desde o final da Guerra Fria. Foi um incidente que levou ainda mais a tensão entre a OTAN e a Rússia. Os países chamaram os seus diplomatas, Estados Unidos, Inglaterra e Rússia, chamaram seus diplomatas, respectivos diplomatas, para saber o que estará acontecendo. Se, afinal, houver um conflito, né, a gente precisa lembrar e pontuar que boa parte dos equipamentos militares que a Ucrânia tem são russos ou soviéticos. Então, é muito ruim para a Ucrânia entrar no conflito sabendo que seu inimigo sabe o armamento que ele está utilizando. E aí, para a gente finalizar, me perguntam muito se, professor, mas se a Rússia de fato atacar, eu acho que isso faz muito mais parte de um jogo geopolítico em que a Rússia movimenta tropas para a fronteira da Ucrânia, demonstrando a sua força militar para o Ocidente e que ela, de fato, não tem interesse em ocupar a Ucrânia. Ocupar a Ucrânia vai dar uma desestabilizada no território, vai comprometer também o comércio de gás natural para a Europa, vai impactar o preço do petróleo no mundo, e não é tão interessante. Mas ela está lá presente na fronteira, porque está aqui, dizendo, olha, eu tenho força, é para ocupar, eu posso ocupar com força. E os Estados Unidos diz que a Ucrânia corre grandes riscos de ser invadida pela Rússia. Então, há mais uma retórica, acredito, que há mais uma retórica dos Estados Unidos para que isso, de fato, aconteça, do que realmente a Rússia queira ocupar. Mas, professor, se a Rússia ocupar a Ucrânia, o que pode acontecer? Eu acho que a OTAN não responde, eu acho, e espero, porque eu não quero um conflito bélico diante de grandes potências como a Rússia, Estados Unidos e os países da OTAN. Mas eu acho que a OTAN não responde, porque a gente precisa lembrar que a Ucrânia não faz parte da OTAN, certo? E a Rússia não tem interesse que isso aconteça, ok? Então, acredito que não haverá uma resposta bélica da OTAN contra a Rússia, ok? Ah, professor, o que pode acontecer? Os Estados Unidos podem pressionar a Alemanha a não comprar gás natural da Rússia. Entretanto, a Rússia estrategicamente se aproxima da China dentro desse cenário do século XXI. A China que tem um grande projeto da Roda da Seda, a gente discute isso na nossa aula sobre China, enfim, e aí fornece também gás natural para a China. E os Estados Unidos já mostrou para a China que não vai ficar satisfeito e pode também impor sanções econômicas à China se por acaso a Rússia venha a ser retirada da sociedade de telecomunicações financeiras interbancárias mundiais, onde as transações econômicas acontecem. Se a Rússia for retirada como sanção econômica, pode buscar auxílio, abrigo a algum sistema chinês, e os Estados Unidos já acendeu esse alerta. Então, gente, esse cenário eu não aposto numa crescente
na crescente tensão a ponto de ter uma guerra, mas é possível que esse conflito possa desenrolar em um conflito armado, mas não levando a um pessimismo catastrófico de uma guerra entre grandes potências. Acredito nesse cenário aqui que respondi a vocês, que a Rússia invade a Ucrânia provavelmente vai responder, vai ter sanções econômicas sendo colocadas para a Rússia, a China se reposicionando, mas eu não acredito e esperamos que não tenhamos um grande conflito mundial. Para completar, quem quiser assiste nossas aulas na plataforma, a nossa aula sobre China, sobre Rússia especificamente, sobre Estados Unidos e os últimos crescentes conflitos no século XXI. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.